Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa videoaula de hoje, né? O objetivo da nossa aula é a gente falar sobre a unidade 3 e 4 da nossa disciplina de programação App, ok? E principalmente falar sobre a atividade avaliativa lá da unidade 3, que tem um trabalhinho para vocês fazerem, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Então, primeira coisa, vamos lá. Unidade 3, vocês têm aqui um texto, né, para vocês lerem aqui da nossa disciplina. Unidade 3, Design de App, né? O que ela fala aqui? Ela continua o nosso estudo dos nossos aplicativos, né? Aí a gente vai estudar aqui o quê? O ciclo de vida de uma activity, ok? Vamos ver aqui botões, text view, checkbox e gerenciadores de layout, certo? Então, sobre o ciclo de vida de uma activity. Vejam só, pessoal, uma activity, durante o ciclo de vida dela, ela segue por diferentes estados, né? Então, olha só, quando você inicia o seu aplicativo, por exemplo, vai ser chamado o método onCreate. Opa, esse método aqui vocês já conhecem, que praticamente todos os nossos aplicativos que a gente criou até agora, a gente tem o método onCreate, ok? Então, quando o aplicativo é iniciado, é chamado método onCreate, ok? Em seguida, ele chama onStart, onResume e a sua activity está então executando, ok? E aí, ela está executando, olha só. Aí, por exemplo, tem outra activity. A activity é uma tela, né? Do nosso aplicativo. Aí, olha só, vem uma outra tela para frente dela. Então, o ciclo de vida ali, ele vai chamar o método onPause, ok? Aí, se você volta para a tela anterior, ele vai chamar o onResume, tá joia? Se chamou onPause e a sua activity não está mais visível, por exemplo, você está lá no seu aplicativo e você apertou o botãozinho lá e ele saiu lá para fora, lá no Android, né? Ele vai chamar um onStop, tá joia? Aí você foi lá e navegou de volta para a sua aplicação. Ele chama onRestart aqui, onStart, onResume, ok? Se está lá no onStop e, por exemplo, o seu Android está sem memória, ele mata o processo da sua aplicação. E aí, se você volta lá para ela, ele vai chamar onCreate de novo, ok? Aí ele chama onCreate, onStart, onResume. Esses métodos, pessoal, onCreate, onStart, onResume, onPause, eles estão definidos lá naquela classe que é, digamos assim, pai das nossas activities. Quando a gente escreve uma activity, a gente escreve lá que a nossa activity extends uma outra classe, tá? Então, ela define todos esses métodos aqui. Se você quiser colocar um método aí, que a gente chama de callback, né? Para capturar esses eventos, tratar esses eventos aqui, né? Fazer coisas no meio do ciclo de vida, então você sobrescreve aquele método e coloca coisas aqui. Exemplo, a gente em todos os nossos aplicativos, nós sobrescrevemos o método onCreate e colocamos nele o que? A inicialização da nossa tela, da nossa activity, ok? Então, em todo aplicativo a gente está usando isso aqui, né? Sobrescrevendo o método onCreate, colocando coisas importantes ali. Bem, e aqui ele fala sobre cada um desses métodos, quando ele é chamado, né? Então, o onCreate ele é chamado quando a activity é criada. Geralmente você faz a configuração da sua aplicação aqui, que é o primeiro método que é chamado, é o onCreate. OnStart, quando a sua activity ela fica visível para o seu usuário. OnResume, quando o seu activity começa a interagir com o usuário, né? Então, uma sequência chama onCreate, onStart e onResume. Aí você está lá interagindo agora com a sua activity, né? Aí ele vai chamar um pause, um stop, um destroy, ok? Então, é uma sequência aqui que ele vai chamar aqui durante a vida da sua activity. Tudo bem? Vamos seguir? Então, vamos lá. Fernanda, você quer fazer alguma pergunta? Não, tranquilo. Tudo bem, Só né? para seguirmos. Ok, então. Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui você vê que ele tem aqui
um código, né, de uma activity, ó, olha o onCreate aqui. Ele tem override, significa ele está sobrescrevendo o método onCreate lá da nossa classe Py, da activity, né, e definindo um código aqui para ele. Código importante que a gente já viu em outras aulas, né? setContentView, que a gente vai definir qual é o arquivinho XML lá que vai estar associado a essa activity, né? Vai definir o layout dela, né? E vamos lá. Aqui ele fala de dois componentes básicos, que é o botão e o TextView, né? E aí a gente vê o arquivinho de layout, olha só. Um botão ele aparece como button lá, né? Coisas importantes aqui. O atributo text, que define qual é o texto do botão, e o onClick, que vai definir qual é o método que vai ser chamado quando você clicar no botão, né? Ou melhor falando, se a gente estiver trabalhando no celular, quando você tocar no botão com o dedo, tá bom? Ele vai chamar onClick. Esse onClick, esse método aqui, esse é o nome do método. Esse método, ele precisa seguir uma determinado padrão. Ele precisa estar na minha activity, ele precisa ser público, ele precisa ter o tipo void e precisa receber como parâmetro um objeto do tipo view, ok? Então ele tem uma assinatura própria para que ele possa ser executado, tá? Então, olha só, vamos lá. Aqui ele tem o código, ó, onClick. Repare, aquilo que eu falei, ó, esse onClick, esse nome tem que bater com o nome que eu coloquei aqui, ó. Não é esse onClick, onClick é o atributo, tá? Aqui eu coloquei onClick. Se aqui eu tivesse colocado trata botão, então aqui você teria o método chamado trata botão, ok? Então é importante, o método tem que ser público, retornar void, receber uma view, tá bom? E olha só o que ele faz. Quando ele clica no botão, ele vai mostrar uma mensagem usando toast. Essa classezinha toast, ó, ele mostra ali uma mensagem, né, durante um tempinho ali na tela. Você pressionou o botão, ok? Então esse é um primeiro exemplo dessa unidade 3, tá? Então vamos lá. TextView. O TextView é o TextView, ele é usado para você mostrar um texto, um label, né? Então, qual que é a ideia que ele vai fazer aqui agora? Quando o usuário pressionar um botão, o TextView vai mostrar, vai receber outro texto. Você pressionou o botão, né? Então, o TextView, ele só tem um atributo interessante aqui, que é o atributo text. Isso que vocês estão vendo é uma tag XML que vai aparecer lá no arquivo, né? ActivityMain.xml, que é o arquivo de layout da sua tela, tá bom? Então, olha só, como é que é o código Java para fazer isso? Olha só o que ele está fazendo. Olha só, ele tem um botão. Quando o botão for clicado, olha, ele definiu na sua activity uma variável inteira do tipo chamada count, ok? Lá no onCreate, ele diz que count é 0, tá? Quando ele clicou no botão, o que ele faz? Ele incrementa count em 1 e vai setar o texto lá nesse meu TextView, esse meu componente aqui, né? Dizendo assim, ó, você pressionou o botão tantas vezes, tá? Então, o nosso TextView, ele está servindo para mostrar um texto, ó, você pressionou o botão, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que eu fiz alguns exemplos aqui, né? Estamos agora olhando o Android Studio. Então, deixa eu fechar aqui o meu projeto, né? Deixa eu olhar aqui. Exemplo da aula 3. Deixa eu ver. Eu tenho um exemplinho aqui. Qual que é? Assim, ó. Você clicou no botão. Aquele primeiro exemplo que a gente viu, né? Então, vamos olhar aqui duas coisinhas. Olha só. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui lado a lado. E você fica melhor de ver. Ah, pronto. Olha que legal. Então, ó, a minha interface ela só vai ter um botão. Quando eu clicar no botão, ele vai chamar esse método, clique botão. Estão vendo aqui, ó, o clique botão? Clique botão é do tipo público, retorna void, recebe uma view. Quando eu clicar no botão, ele vai mostrar essa mensagem. Você clicou no botão. Ok? Então,
A nossa Activity está aqui. Eu posso rodar essa minha aplicação só para a gente ver isso acontecendo, né? Para a gente ver o que faz aquele nosso toast, né? Então, deixa eu ver. Ele está subindo aqui, o emulador demora um pouquinho, né, para executar isso aqui. Uma coisa importante, eu coloquei lá na nossa aula, eu coloquei o código, né, de cada um desses aplicativos que a gente está rodando, né? Eu vou abrir esse arquivo para mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, procurar. Sim, ele está rodando aqui, certo? Enquanto ele está rodando, deixa eu pegar aqui dos meus arquivinhos, tal, aulas. Não está aqui. Deixa eu voltar. Então, vamos ver. Ainda não rodou, ainda não subiu. Demora um pouquinho, pessoal. É bem pesado esse ambiente aqui para executar. Mas já era para ter rodado. Vamos ver. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Cadê? Onde fui parar a minha pastinha? Não está aqui. Tá, vamos lá. Depois eu procuro essa minha pastinha. Então vamos lá. A gente ainda está compilando para executar. É demorado mesmo. Dinha, né? Tem que ter um pouquinho de paciência aqui. Uhum. Então, executando tasks. É porque eu não tinha subido o emulador. Então, a primeira vez que você vai subir, ele demora um pouquinho mesmo. Ele tá baixando tudo, né? Ele tá aqui, ó. Ele tá dando um build aqui. E olha que esse meu notebook, eu tô no meu notebook, né? Ele tem 8 GB de RAM. Então, eu tô precisando colocar mais memória nele, Hum, né? Mas mesmo assim, ó, ele já era pra ter sido mais rapidinho, né? mas a primeira vez que você roda, realmente ele demora bastante, porque ele tá até ele inicializar aqui o emulador e tudo tal, realmente é. Deixa eu ver aqui. Parece que parou. Vamos lá de novo. Opa, vamos lá. Ó, parece que agora vai. Outra alternativa, alguns colegas fizeram isso, né? Você colocar o celular aqui, ligar aqui um celular Android, né? E aí ele já joga o aplicativo direto pro celular. Então você já testa ali no seu próprio celular, ao vivo, né? Então é uma outra opção para quem tiver, por exemplo, uma máquina que tá difícil de rodar, isso aqui tá muito lento, né? Você vai conseguir. A gente realmente, o ambiente parece que não está colaborando aqui. Então vamos lá. Install, ó, agora ele está mandando o aplicativo para o Android, que antes ele estava tentando subir o ambiente, né? Então agora parece que ele está mandando. Vamos ver. Bom, agora foi. Então tá aqui, né? Então quando você clica no botão, ó, ele vai chamar esse meu clique botão, ó. Então
clicou aqui, ó, você clicou no botão, tá vendo essa mensagenzinha aqui? Ó. Clicou, ele mostra, você clicou no botão. Tá joia? Então, esse é o exemplo. Eu coloquei aqui também, deixa eu ver aqui, na Mediateca, ó, códigos da videoaula. Vou baixar isso aqui, até baixar isso aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo do botão, né? Então, você vai ver aqui que tem o arquivo de layout, né? O arquivo de layout aqui cadê o create? Não coloquei um create aqui, vou atualizar esse arquivo depois, tá bom? O exemplo do edit text é aquele segundo que a gente viu, né? Tá aqui o arquivo de layout. Como é que vocês vão executar ele? Então, vou pegar aqui, por exemplo, né? Vou abrir aqui, ó, o arquivo de layout. Vou colocar ele aqui, ok? E aí vou pegar o código aqui, ok? Vou colocar o código aqui. Tá, esse aqui, o main active. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, deixa eu aproveitar isso aqui, já que eu já vou, depois eu vou atualizar aquele conteúdo. Ele tinha que estar aqui, tá? Tinha que estar aqui. Então, aí você vai pegar esse código, né? E colocar na outra classe, na sua main activity. Ó, então tá aqui. Então agora a nossa main activity, né, vai ter um edit text e um botão, né? Quando ele clicar no botão, ele vai chamar o método mostra texto, né? Vamos rodar isso aqui para a gente ver, que aí a gente já vê isso aqui funcionando. Tem um edit text, escreva algo, né, que vai estar aqui, escreva algo, e o botão. E a nossa activity, quando ele clicar aqui, mostra texto, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor, na verdade, a gente não viu isso aqui ainda, né? A gente tem aquela lá do text view. Mas aqui ele vai pegar, ó, escreva algo. Então você escreve uma mensagem aqui, ó, ó, um texto qualquer, um texto. Gente, vamos lá. Um texto. Problema Ué. com o edit text, não sei, que ele não deixa você digitar a primeira letra maiúscula. Pois é, tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, realmente é um exercício de paciência, tá? Para você testar suas aplicações. Então vamos lá. Tá, rodou. Vou escrever aqui alguma coisa, ok? Clica aqui, ó. Então ele pegou o texto e escreveu alguma coisa, tá bom? Você escreveu alguma coisa. Então ele só pegou aqui. Então o mais importante é isso aqui, ó. Observar esse um clique, chama o método mostra texto, tá vendo? E tem um mostra texto aqui, tá? Vamos seguir com a nossa aula então. Vamos seguir com a nossa aula. Vamos lá, a gente estava vendo aqui, tá? Esse text view, o edit text, o checkbox, né? Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, aí tem o edit text. O edit text é para você entrar um dado, né? E aí aqui o que ele está fazendo, ó? Ah, tá. Ele, na verdade, hint é um texto que ele fica lá no fundo, né? Do edit text, né?
Então, se você definir um hint, aqui nesse caso eu não defini o hint, né? Então, se eu apagar o que está aqui no meu edit text, ele vai ficar vazio, vai ficar em branco ali, né? É realmente, nossa, tá difícil aqui, ó. Aí, ah não, tá. Escreva algo. Escreva algo. Por que apareceu escreva algo? Porque tem um hint aqui. Escreva algo, né? Então, se eu não digitei nada, vai estar aqui. Escreva algo, né? Se eu escrever alguma coisa, ele já some isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Aí você tem aqui, por exemplo, se eu não quiser colocar o texto ali, eu posso, inclusive o ambiente sugere isso aqui, né? Ele @string/hint. O que é isso? Tem um arquivo string XML que ó, vai ter um hint lá, ó, resource chamado hint, e tá aqui o texto. Então ele joga para esse arquivo aqui de resources, tá? Esse texto, para não ficar o texto aqui nos componentes. Bom, código Java, o edit text foi mais ou menos esse exemplo que a gente executou agora, né? Então aqui, ó, escreveu algo, mostrou ali uma mensagenzinha, né? Checkbox, né? Então olha só, agora ele está trabalhando com checkbox. O checkbox você pode ter um método onClick dele também, um atributo onClick para dizer quando o checkbox for clicado, ele vai chamar esse método aqui, né? E aqui eu tenho um text que é o texto que fica na frente do checkbox. Então vamos lá. Olha só, ele está mostrando aqui no código Java. Ele mostra aqui, por exemplo, find view by ID para recuperar o checkbox pelo ID. Então, se você for ver, ele tem um checkbox. Ele definiu um ID, checkbox 1, checkbox 2. Então aqui, ó, ele usa esse ID para recuperar o checkbox. E aí ele tem um método chamado isChecked para ver se ele foi marcado ou não. Legal. Aí eu pego, vejo se foi marcado. Qual foi o checkbox? Por que ele está tratando isso aqui? Ó, repara que estão chamando o mesmo método. E ele recebe, esse método, ele recebe uma view. Essa view, na verdade, é o checkbox. Ó, tudo que está fazendo um cast aqui, da view para checkbox. Agora ele quer saber qual checkbox foi marcado. Olha, então vou ver. Caso o ID dessa minha view for checkbox 1, eu sei que o primeiro foi marcado. Então você selecionou a primeira opção. Se não, né? Se não foi marcado, você cancelou a primeira opção. Agora, se for o ID do checkbox 2 e o checkbox foi marcado, ó, ele pegou o checked, eu ia falar, você selecionou a segunda opção, você cancelou. Então, está mostrando como você usa os componentes aqui na tela, né? Então, olha só, aí tem um outro aqui, código que mostra aqui, ok. Vamos lá, deixa eu ver aqui, no meu exemplo. Esse aqui é que eu mostrei lá na minha aula, né? Que eu gravei. Então, vamos ver o outro exemplo de checkbox. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse código do layout, né? Vou colocar aqui, ok? E aí, vou pegar o código da minha activity. E vou colocar aqui também. Ok. Aí, ó, vamos ver o que ele está fazendo. Essa activity define dois checkboxes que vão chamar o método marca opção. Tá vendo? Primeira opção, segunda opção, mas chama o mesmo método. Esse método marca opção, o que ele vai fazer? Ó, ele vai pegar a checkbox e vai ver se foi marcada ou não, né? Qual checkbox foi selecionado? Com base no ID, ele vai dizer se foi o checkbox 1 ou 2. E aí ele vai mostrar um texto ali, ó. Qual foi selecionado? O 1 ou 2? O 1 foi marcado ou desmarcado. Então vamos rodar esse aplicativo para a gente ver.
Então, a gente terminou aquele que estava executando, aí estou subindo outro, ó. Então, aqui, primeira e segunda opção. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai mostrar. O 1 foi marcado. Aí, se eu clico de novo, o 1 foi desmarcado. Se eu clico no segundo, o segundo foi marcado. Se eu clico, o segundo foi desmarcado. Tá bom? Então, esse código é o que está, segue mais ou menos o que está lá na nossa aula, né? E vocês vão encontrar nesse arquivinho de texto aqui, que eu coloquei, disponibilizei lá para vocês, lá no conteúdo, vocês vão ver aqui na Mediateca, né? Código da videoaula, né? Então, tá a nossa videoaula, que eu gravei para a unidade 3, os slides dela, e o código, né? Aí vocês vão fazer exatamente isso que eu fiz. Vocês podem pegar uma activity sua e pega aquele código e vocês vão substituir o código do arquivo XML e da sua activity pelo código que eu coloquei aqui nesse arquivinho, tá bom? E vocês vão conseguir rodar aqueles exemplos da aula 3, tá? Então vamos voltar. Então isso foi a aula 3, né? Aí que a gente viu. Então, vocês têm aqui leitura complementar. Leitura complementar, e aí vocês vão ler o capítulo 3 do livro Foi Adotado para a Disciplina. Ok? Clica aqui, aí vocês vai abrir aqui o livro, vocês vão ler esse capítulo 3 aqui, ó, que é o aplicativo Tip Calculator, que ele mostra aí como trabalhar com esses componentes, tá? Então, vamos voltar aqui, né? Deixa eu olhar aqui novamente o finalzinho aqui da unidade 3. Acho que tem um assunto que a gente não falou, deixa eu só ver. Aqui. Sim, gerenciadores de layout. Não falamos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui ele fala do checkbox. Os gerenciadores de layout. Pessoal, os gerenciadores de layout eles definem a maneira como os componentes são organizados na tela, tá? Então, lá na nossa aula, eu explico melhor isso aí, lá na videoaula, né? Tem vários, Relative Layout, Linear Layout, Grid Layout, tá? Por exemplo, esse aplicativo que a gente acabou de rodar, se vocês forem ver, ó, ele está usando um Linear Layout, tá? Se vocês forem aqui, ó, no Design, deixa eu esconder o emulador aqui. Então, vocês vão ver aqui, ó, na árvore de componentes, ó, vocês vão ver que o meu arquivo lá, ele tem um linear layout e lá dentro tem dois checkboxes. Como o meu linear layout está definido com orientação vertical, significa que os componentes vão ser colocados assim, ó, uma linha, outra linha. Tá vendo eu passando o mouse aqui, ó? Ó, aqui dá para ver o layout. Duas linhas, porque eu defini o linear layout vertical. Então, os componentes, eles entram na ordem que eles vão aparecendo lá no arquivo de XML aqui, eles vão aparecendo aqui, um em cada linha, por causa do linear layout. Linear, linha, tá? Associa essa ideia. Então, vamos lá. Esse é o linear layout, né? Ele organiza os componentes em linhas, né? Que pode ser horizontal ou vertical, né? Linhas ou colunas, vamos se dizer, né? O Relative Layout eu explico melhor na nossa videoaula, onde você posiciona um componente que é com base em outro componente. Em cima, ó, você fala assim, ó, eu quero esse componente embaixo do outro componente, ou do lado, na esquerda, né? Por isso que chama Relative Layout, tá? Vamos lá, o Grid Layout, que organiza os componentes na forma de uma grade, né? Linha e coluna. Na verdade, o Grid Layout não é mais utilizado, vocês vão ver que eu falo isso lá na videoaula. Hoje o pessoal já utiliza o Table Layout no lugar do Grid Layout, tá bom? Mas o importante, então, é vocês lerem isso aqui, leia a leitura complementar da unidade 3 e assistam a videoaula que eu gravei lá na Católica, tá bom? Lá no laboratório. Inclusive, essa videoaula,
o pessoal falou assim que as videoaulas tinham que ter entre 10 e 20 minutos, né? Então eu excedi um pouquinho, deu quase meia hora essa videoaula aqui, mas eu falei para eles, não podia ser menos do que isso, porque tem conteúdo, né? 30 minutos de aula, tá? Então vocês vão ver aqui que eu falo dos simuladores de layout, o linear layout, o grid layout, ok? E aqui, ó, o relative layout. Estão vendo? Então, aqui ele está posicionando aqui, um embaixo do outro, ok? Importante, assistam essa videoaula, então, ok? Vamos lá, deixa eu falar sobre o trabalho aqui da unidade 3 já, na prática, né? Parada para prática. Pessoal, o que vocês vão fazer aqui, né? Exercitar tudo que vocês viram até agora, tá? Então, olha só, a ideia é, os analistas de requisito levantaram junto ao cliente ali, né, a necessidade de um cadastro de produtos. Então, eles desenvolveram um protótipo, desenharam lá no papel, levaram para você. Ó, vai ter uma tela de produto assim, ó, produto, 2 pontos, aqui tem uma caixinha para informar o nome do produto, que ela tem que mostrar, informe o nome do produto, tá joia? Aí quando você digitar alguma coisa, esse informe o nome do produto vai subir. A gente já viu como é que faz isso nessa aula, ok? O preço, e aqui o preço você vai informar. Tem um checkbox aqui, escrito produto importado, para dizer se aquele produto ele é importado ou não, e o botão salvar, ok? Então a tela vai ter esses campos aqui, ó. Produto, aqui, é um campo para informar o nome do produto. Um campo para informar o preço do produto. E aqui um checkbox para informar se o produto é importado ou não. E um botão para confirmar o cadastro, ok? Então, tendo como base esse protótipo, sei o que vocês vão fazer? Criar um aplicativo e fazer o desenho dessa tela. Aí vocês vão postar a imagem da tela com o seu aplicativo executando, ok? Então, você precisa seguir esse layout. Aí você vai escolher um gerenciador de layout que melhor se adequa ao posicionamento dos componentes na tela, ok? Eu quero isso aqui. Eu não quero assim uma telinha que está aqui produto e a caixinha aqui na frente. Não, tem que ser assim, o produto aqui e a caixinha embaixo. Não quero caixinha aqui na frente, tá, pessoal? Então, tem que seguir esse layout aqui, tá? 2. Aí você vai postar o código do arquivo de layout, do XML, tá? Não se esqueça de colocar nesse arquivo um atributo onClick para tratar o clique do botão, tá bom? O arquivo de layout é esse XML. 3. Ó, repara que aqui, ó, as duas juntas valem meio ponto. Agora aqui, ó, 1 ponto. Então, a 3, ó, a 3 vale 1 ponto e as duas juntas aqui valem meio ponto, tá? Então, cuidado, que o foco aqui é a atividade 3. Agora, o que você vai fazer? Você vai escrever um código para tratar o clique do botão. Então, quando o nosso usuário clicar o botão, o que ele vai fazer? Primeiro, 3.1. Vocês vão recuperar o valor que o usuário informou desses componentes. Como vocês vão fazer isso? Find view by ID para recuperar esse componente, esse e esse. Para vocês recuperarem os valores que foram informados aqui. O nome do produto, que foi informado aqui, o preço do produto e se esse cheque aqui se ele foi marcado ou não, ok? E aí vem uma validação. O nome e preço do produto foram informados? Boa ideia. Você vai pegar o seu edit text, que está o nome do produto, vai recuperar o valor que foi informado ali, ok? E vai ver, o nome do produto foi informado? Se não foi informado, então o aplicativo tem que mostrar uma mensagem, usando toast, que a gente já viu aqui, né? Vimos o toast aqui. Olha lá o toast, né? Então, ele vai fazer o quê? Vai mostrar aqui uma mensagem, dizendo que o dado não foi informado. Ó, olha, o nome não foi informado. O preço não foi informado. Entendeu? Então,
3.1 é uma validação. Vocês vão recuperar os valores que foram informados nos componentes e vão mostrar uma mensagem na tela se o nome ou o preço do produto não foi informado. Ok, esse é o primeiro ponto, certo? 3.2, aí vocês vão colocar depois dessa validação, no mesmo método que trata o clique do botão, ok? Uma mensagem, também usando Toast, que você vai mostrar os valores que o usuário informou em cada componente. E aí vocês vão postar a imagem do seu aplicativo mostrando essa mensagem. Então assim, ó, se você informou o nome do produto, informou o preço, marcou ali o checkbox, clicou em salvar, ele vai mostrar. Primeiro vai fazer a validação. Se a validação, se ele não informou o nome do produto, ele vai mostrar uma mensagenzinha. Ó, você não informou o nome do produto, você não informou o preço. Lá no final, se passou pela validação, aí sim ele vai mostrar aqui, ó, dados informados. O que foi, você digitou o nome do produto, no preço do produto e se o produto é importado ou não, de acordo com esses checkbox aqui, ok? Então, essa é a atividade da unidade 3, ok? Trabalhinho para vocês fazerem. Vamos lá, vamos voltar então. Então, isso aqui é unidade 3. Vamos agora para a unidade 4. E unidade 4, pessoal, aí nós entramos num assunto muito interessante, tá? É um ponto importante, tá, pessoal? Eu confesso que eu não gostei desse material, ele está incompleto, tá? Então, ele fala sobre persistência de dados, mas está incompleto isso aqui, tá? Por isso, leiam esse material, mas tenham como foco a videoaula que eu gravei. Não gravei na Católica, tá? Gravei aqui de casa. Qual a vantagem? Vocês vão ver que essa videoaula, ela, né? As videoaulas da Católica deveriam ter 20 minutos. Essa videoaula que eu gravei de casa, ela tem, deixa eu ver quanto tempo aqui. Olha só. Ela tem aqui quase 1 hora, 52 minutos. Por quê? Porque eu quis explicar bem esse assunto, principalmente o assunto da persistência, tá? Então, leiam esse material, ok? Mas não usem ele como foco. Vejam a leitura complementar que eu coloquei aqui, que aí sim, vocês podem ler o capítulo 4, ok? Mas com relação à persistência, aí vocês vão ler esse artigo aqui, muito bom, tá? Que fala sobre o SQLite, e esse outro artigo aqui também, tá? Esses dois artigos aqui, para vocês entenderem bem a questão da persistência, tá? Feito isso, vamos lá. Mediateca tem um vídeo, tem os slides da videoaula, ok? E os códigos que eu utilizei aqui, tá? Nessa videoaula. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês esse projetinho aqui rodando, tá? Qual que é a vantagem da persistência? Pessoal, é o seguinte, uma vez que você fecha um aplicativo, aqueles dados vão embora, tá? Com a persistência, a gente consegue guardar dados para, por exemplo, se eu desligar o celular, ligar de novo, estão lá os dados. Então, é um banquinho de dados que eu tenho ali no meu aplicativo, tá? Então, deixa eu rodar esse aplicativo para mostrar para vocês e depois a gente vai analisar o código, tá? Temos um componente novo aqui, que é a lista, né? Na nossa aula eu falo dele. Temos um outro componente que é o Combo Box, que é o Spinner. Então vamos lá, ó. Então a gente tem aqui, ó, dois componentes novos aqui, ó. O Spinner, né, que é o Combo Box, e temos a lista, que é o List View. Tá. Tá rodando aqui.
Enquanto ele está rodando, deixa eu mostrar para vocês o layout desse nosso aplicativo, tá? Então, olha só, ele está organizado usando um linear layout. Dentro desse linear layout, eu tenho aqui um list view, que é essa lista que vocês estão vendo aqui. Deixa eu esconder aqui o aplicativo. Uma lista que vocês estão vendo aqui, ok? Logo abaixo da lista, tem um texto aqui, soma, para mostrar a soma dos valores desses produtos que estão nessa lista, ok? E aí, abaixo da soma, eu tenho um outro linear layout, só que repara, ele é horizontal. Então, os componentes que estão aqui dentro estão organizados assim, ó. 1, 2, 3. Estão vendo? Tem 4 componentes aqui, mas eles estão em coluna. Olha eles aqui, ó. Ó, aqui é um linear layout, onde eu tenho uma lista, eu tenho um texto aqui e tem um outro linear layout que tem componentes. E que componentes são esses? São esses aqui, ó. São 4 componentes. Um deles é esse combo box de produtos aqui, ó, que eu vou escolher, tá? Que é um spinner. Tem um campinho de texto aqui, que é um edit. Tem um checkbox e um botão. Então, olha só. Tá aqui o meu aplicativo, ó, rodando. Então, vamos lá. Eu escolho aqui, ó. Olha o combo box. Olha que legal. Tem os vários itens. Eu escolho, por exemplo, feijão. Ok? Qual que é o preço? Coloco 10, por exemplo. E eu marco esse checkbox, que diz se é urgente ou não. Ok? Põe adicionar. Tá lá o feijão. Ó. Aí eu pego aqui a laranja. Laranja 20. Ok? Não vou marcar. Adicionar. Então, ó, ele está mostrando aqui total 30, total de urgente 10, né? E aí eu vou adicionando itens aqui nessa minha lista, tá? Mais um urgente aqui. Então, ó, urgente eu tenho 40, ó, 10 com 30, 40, né? E o total eu tenho 60. O que é interessante nisso aqui? Olha só, se eu sair do meu aplicativo, ó, sair do meu aplicativo, ok? Se eu rodar de novo, executar de novo ele está instalando o aplicativo de novo, ele deveria zerar isso aqui. Não zerou. Por quê? Porque eu estou usando um banco de dados para persistir esses dados aqui, ok? E é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vamos deixar um pouquinho isso aqui de lado e vamos olhar aqui o nosso aplicativo. Então, olha só, eu tenho um list view. Olha só, esse list view, pessoal, é aquela lista que eu mostrei para vocês, tá bom? Tem um text view que vai mostrar a soma, tá? Vocês vão ver que eu chamei de label sumário e eu vou atualizar o text dele, tá? Eu tenho um spinner que eu chamei de combo nome produto, ó. E quais são os itens dessa combo? Onde eles estão? Array produtos. Então vocês vão ver que está dentro desse arquivo strings XML. Olha só, se você for lá em resource, então você vai ver aqui o values, ó, tem o string XML. E ó, olha o que tem lá dentro. Array name produtos e os itens aqui. Eu mostro isso lá naquela videoaula, tá joia? Mas o nome do meu array é produtos. E vejam aqui, acompanhe comigo. Na minha activity, tenho aqui o array produtos, ok? Aí eu tenho um edit preço, é um edit text que você já conhece. Tem um checkbox também, chamado check urgente. E o botão, que quando clicado vai chamar o add produto, ok? Vamos então agora olhar a nossa activity. Aliás, antes de olhar a activity, deixa eu mostrar para vocês aqui que a gente tem algumas outras classes aqui, tá? Então, a gente tem aqui... Deixa eu ver aqui, tal. Tá, eu tenho a classe produtor, que eu guardo os dados de um produto. Então, olha só, um produto ele tem um ID, um nome, o preço e se é urgente, ok? Para criar um produto, eu estou passando essas informações aqui, o nome, preço e urgente, tá? E tem os métodos get e set aqui. Aí eu criei uma classe
DAO, Data Access Object, para, digamos assim, fazer todo o acesso a banco de dados por meio dela. Essa classe, ela precisa estender SQLite Open Helper, ok? Olha só, aí eu defini um atributo aqui que é a versão do banco. Vocês vão entender por que essa versão é importante daqui a pouquinho, tá? Mas olha só. Primeiro, construtor da minha classe DAO. Eu tenho que chamar o construtor, chamar o construtor dessa classe aqui, SQLite Open Helper. E aqui no construtor, eu vou definir qual é o nome do arquivo do meu banco de dados. Então, eu coloco produtos.db, ok? E eu digo qual é a versão do meu banco, versão 1. Então, a primeira vez que eu rodei o aplicativo, o meu Android ele criou um arquivinho lá, produtos.db, associado com a versão 1, ok? E, olha só, primeira vez que ele está criando o banco, ele vai chamar o método onCreate. OnCreate, que está definido aqui em cima nessa classe, SQLite Open Helper. O que o onCreate faz? Ele define a criação da minha tabela. Eu vou ter só uma tabelinha nesse meu banco de dados. Então, eu tenho que ir o comando DDL, Create Table Produto. A tabela produto vai ter ID, nome, preço e urgente. Estão vendo? É um comando SQL aqui. E aí eu chamo database ele vem no meu método onCreate, tá joia? Chama exec SQL. Então ele vai, quando o meu banco for criar pela primeira vez, ele vai chamar o onCreate para criar minha tabela de produto, tá bom? Vocês vão ver que tem um método aqui, onUpgrade. O que é esse onUpgrade? É o seguinte, vamos dizer que você está mudando a sua aplicação e aí você criou outra tabela. Esse onCreate, isso é chamado uma vez, quando você está inicializando pela primeira vez seu banco de dados. Mas você precisa adicionar outra tabela. Aí o que você faz? Você muda a versão do seu banco aqui para 2, por exemplo, tá? E aí, quando você subir a aplicação com a versão 2, ele não vai chamar onCreate, ele vai chamar onUpgrade, porque ele vai entender que mudou a versão, então você está querendo fazer alguma coisa. Nesse meu aplicativo, o que eu estou fazendo? Ora, se ele vai chamar o onUpgrade, se eu mudei a versão, ele vai dar um drop na tabela de produto, ou seja, vai excluir a tabela de produto e vai criar de novo. Então, eu vou chamar o onCreate, vai criar novamente, tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia desses dois métodos aqui, tá? Lá na nossa aula, lá da unidade 4, o que eu falei que está incompleto é porque ele não mostra isso aqui, tá, pessoal? Estendendo essa classe e esse código do onCreate ou onUpgrade. Tá meio confuso. Então, atenção aqui, tá? Se vocês lerem a leitura complementar e seguirem esse exemplo, vocês vão entender isso aqui, tá bom? Aí agora vem os métodos que realmente fazem parte de um DAO, tá? O método inserir, atualizar, excluir e pesquisar, tá? Esse DAO aqui, pessoal, na verdade eu criei dois DAOs aqui para esse aplicativo, tá? Esse é um DAO que não usa SQL, usa objetos. Deixa eu mostrar primeiro para vocês esse outro DAO, que eu estou chamando de produto DAO, tá? Vocês vão ver que o onCreate é igualzinho, o onUpgrade é igualzinho, mas olha só o método inserir. O inserir recebe um produto e eu tenho um comando SQL aqui, ó, o insert, que vocês conhecem lá de banco de dados. Insert into, insere na tabela produto, nos campos nome, preço, urgente, quais valores? O nome do produto, o preço, urgente. Então, estou montando o comando SQL de insert. E aí, ó, eu pego o meu database e chamo exec SQL. Só que repara, eu estou chamando, para pegar o database, eu chamo esse método getWritable_database. Eu estou pegando o meu database para, ó, writable, escrita. E aí eu chamo exec SQL para executar esse comando SQL, que é um insert. Acompanhe comigo, o que é o atualizar produto? Ora, é um comando SQL de update, em cima da tabela de produto, ok? E aí eu também vou chamar getWritable_database, exec SQL, para executar. Gente, o código é idêntico ao inserir.
Reparem, a única coisa que muda é o comando SQL que eu estou executando aqui. Tá bom? E o excluir? O excluir também, ó. Defino o comando SQL, ó, recebe o produto, construo o comando SQL de delete e chamo exec.sql. Estão vendo? Então, é isso aqui. Tá joia? SQL, que eu estou escrevendo aqui. Como é que eu pesquiso um produto? Eu defino aqui a minha consulta SQL, ó, defino meu select, tá joia? E aí eu chamo get readable database. Reparem, pessoal, writable database, quando eu estou fazendo insert, update, delete. Para fazer um select, readable database, tá joia? Aí eu chamo o método raw query, uma query nua, ou seja, uma query SQL. Aí eu passo minha consulta SQL. Eu vou recuperar um objeto do tipo cursor. Pessoal, um cursor, ele aponta para um registro retornado pela consulta, ok? Então, quando eu chamo move to next, o cursor vai estar apontando para o primeiro registro retornado na consulta. Repare que o meu select eu quero trazer os dados do produto com determinado ID. Então, essa minha consulta vai me retornar um único registro, ou não. Mas eu não estou tratando ou não. Eu estou tratando o caso que o produto existe, tá bom? Então, eu dou um move to next. Aí eu faço o quê? Crio um objeto produto e seto os dados no produto a partir do cursor. Então, ó, eu pego aqui cursor getString. Qual o string que eu vou pegar? Olha só. Cursor getColumnIndex. Então, aqui, ó, esse getColumnIndex, eu vou pegar qual é o índice, a posição do campo nome que está retornando aqui na consulta. Ele vai retornar 0, 1, por exemplo. Então, eu dou cursor getString 1. Ou seja, pegue a string que está na posição 1 do cursor. Tá joia? Para escrever 1 aqui, eu uso esse cursor getColumnIndex para recuperar qual é a posição do campo no cursor. Mesma coisa, eu uso getColumnIndex para recuperar a posição do campo preço e urgente. Só que o preço eu sei que é um valor numérico, float. Então eu dou um cursor getFloat. O urgente, ele vai pegar 0, 1. Então eu dou um getInt. E aí, ó, de acordo com esse valor, se ele deu um getInt no urgente, se pegou 1, eu vou setar no produto urgente true, se não, urgente false, ok? Aí eu fecho o cursor e retorno o produto nesse meu método. Se eu estou pesquisando todos os produtos cadastrados, então olha só, a minha consulta SQL é um select onde eu não tenho um where. Ó, repara, um produto específico eu tenho where. Aqui eu não tenho where, tá? Mesma coisa, recupero o cursor usando o raw query, só que agora eu tenho vários registros, então eu coloco o move to next dentro de um loop do while. E nesse loop, para cada registro, eu vou criar um produto, setar os dados do produto a partir do cursor e adicionar esse produto em uma lista. Ó, a lista está definida aqui em cima. Então, eu estou construindo uma lista de produtos que vai ser retornada aqui, ó, pelo meu método. Ok? Então, essa é a minha classe DAO. Ela tem método inserir, atualizar, excluir, pesquisar. Agora, se eu tivesse querendo construir um DAO usando objetos, se usar SQL, olha como é que ficaria o inserir. Em vez de construir o comando insert, eu tenho que usar uma classe chamada ContentValues, tá joia? É como se fosse um mapa, né? Que aí eu coloco lá, ó, put, ó, para o campo nome, você vai colocar lá produto getNome. Para o campo preço, você vai colocar produto getPreço. E aí você vai pegar, ó, e você vai dar um getWriteAbleDatabase, igualzinho, insert, só que o insert você vai informar para o insert qual é a tabela, produto e os valores. Os valores para ele fazer o insert.
Ó, então, na tabela produto, no campo nome, você vai colocar isso aqui, preço isso aqui, urgente isso aqui. Pessoal, é uma outra maneira de se fazer isso aqui, tá? Então, você pode fazer o inserir no banco de dados usando objetos, ou seja, não usando SQL, né? Eu, Luiz, particularmente, gosto de usar SQL. Eu, particularmente, gosto dessa abordagem aqui. Para mim é mais simples, porque tanto o inserir, atualizar, excluir, eles são parecidos, só muda o meu comando SQL. Agora aqui, olha só, o inserir ele faz isso, o atualizar também é parecido, que ele usa o content values, ok? Mas aí você tem que definir qual é a cláusula where, porque quando você atualiza, você vai atualizar um produto específico, então você vai ter que definir qual é a cláusula where. Aí aqui você está misturando um pedacinho de SQL no seu código. Ó. O ID é igual a... Aí você tem uma interrogação que vai corresponder ao ID. Aí você tem os argumentos do where. Você vai ter que dizer o que corresponde a essa interrogação. Produto get ID. Aí você vai chamar o update, passando a tabela produto, os valores que você está atualizando, igual lá no insert, né? Mas você tem que passar qual é a cláusula where, ou seja, a restrição de qual produto você está atualizando e os argumentos, né? Porque você está substituindo essas interrogações. Eu, sinceramente, eu acho isso aqui bem mais complexo de entender do que isso aqui. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho isso aqui bem mais simples do que isso aqui, ok? Lá na nossa videoaula eu explico isso aqui também, com mais detalhes, tá bom? O excluir é parecido, só que só com o update, só que você só tem a cláusula where e os argumentos. Aí você dá um delete, usando o write para o database, tabela produto, a cláusula where, os argumentos do where. Ok. Pesquisar o produto, olha só, você também vai obter um cursor. Daqui para baixo é igualzinho a pesquisa de produto que eu mostrei para vocês. O que vai mudar aqui é que, em vez de você escrever o select, você vai escrever isso aqui. Ó. Quais as colunas da consulta? Então, você coloca. Qual é a cláusula where? Esse aqui. E aí você vai passar com as colunas isso aqui. Gente, sejamos honestos. Eu acho isso aqui muito mais simples e claro do que isso aqui, tá? Porque isso aqui Fácil de modificar, né? não, pois é mais fácil até de entender, porque isso aqui, ó, isso aqui é SQL. Select, a gente aprende isso aqui. Agora, construir isso aqui, você tem que conhecer a sintaxe do método, construir vários objetos e tudo. É complexo, tá? É complexo. E olha só o pesquisar todos, é parecido, ó. As colunas, aí você não tem o where, né? Mas você tem as colunas aqui, você vai passar só as colunas. Bom, o outro, você simplesmente define um select aqui, né? É só passa a consulta SQL, usando raw query. Agora aqui, ó, é só query, né? Que você passa. Enfim, são duas abordagens distintas. O que importa é que essa classe DAO, ela é que vai guardar os nossos dados aqui, nessa tabelinha aqui, nesse arquivinho que ele definiu lá no construtor, chamado produtos.db, ok? Vamos olhar a nossa activity. Vamos lá. A nossa activity, eu vou guardar nela uma lista de produtos, ok? E tem uma referência ao nosso DAO. Método onCreate, o que ele faz? Olha só, ele associa o arquivo de layout e ele está associando aqui essa lista de produtos aqui com o meu list view. Então, olha só, esse list view, deixa eu mostrar aqui, esse list view, esse componente aqui, eu quero associar ele com a lista de produtos que tem aqui, ó. Só que o list view, ele trabalha com uma lista de componentes, cada linha que ele mostra ali é um componente. Então, a gente vai ter um método que se associa lista de produtos com a list view, que o que ele vai fazer? Ele, na verdade, vai converter essa lista de produtos em uma lista de componentes, né?
Ele vai, digamos assim, transformar cada produto em uma linha dessa aqui, para ser mostrada no list view. Como é que ele faz isso? É o que eu estou fazendo nesse método, associa list produto com list view. Aí ele vai usar um array adapter. Esse array adapter é uma classe lá do Android, tá? Um adapter, imagine como a ideia de um adaptador mesmo. Imagine que você foi lá e você tem um aparelho que ele tem uma tomada americana. Você não consegue ligar ele na sua tomada aqui. Para ligar esse aparelho, o que você vai precisar? Um adaptador, não é? Um T. Para que serve o adaptador? Para você transformar uma coisa em outra, ou seja, permitir que aquela tomada americana seja usada naquele padrão de tomada brasileiro, que a gente sabe que é redondinho, né? Com 3 pinos. Então o adapter ele faz a mesma coisa. Ele vai servir para pegar essa lista de produtos e a gente usar ela no nosso list view. Então a gente cria um array adapter, tá joia? Desse jeito aqui. A gente passa aqui, ó, um Android Simple List Item 1, é um tipo de layout para cada linha, né, do meu list view, e eu passo a lista de produtos. Esse arquivinho aqui, pessoal, está definido lá dentro do Android. Repare que, geralmente, o nosso layout mesmo, ó, a gente, ó, da nossa activity, a gente usou rlayout, o arquivinho. Repare que esse aqui eu tenho rlayout, um arquivinho. Esse aqui é um arquivo XML, tá? Só que tem Android na frente. Ou seja, esse arquivinho é provido pelo Android, tá bom? Tendo definido o adapter, o que você faz? Você pega o seu list view e dá um set adapter. Então você passa para ele, list view, está aqui o adaptador que vai transformar essa lista de produtos aqui em uma lista de componentes para você mostrar. Ok? É isso que ele faz. Aí, ó, tem aqui configura evento de click long. Daqui a pouquinho eu já vou falar, tá? Que quando deixa eu mostrar aqui a nossa aplicação rodando. Ó, se eu deixo apertado aqui, ó, um clique longo, ó, remover produto da lista, aí eu ponho aqui cancela, não. Mas se eu clicar aqui, ó, ok, ele vai remover da lista, tá bom? Então é isso que faz aqui, ó, configura o evento de clique longo da minha lista. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso aqui, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui primeiro, no create, ele vai chamar o atualiza componentes. Então ele associou a lista de produtos com o list view. Aí ele vai chamar atualiza componentes. Esse atualiza componente, a gente vai ver que ele é chamado em outros lugares também, tá? Então o que ele faz? Ele recupera, toda vez que ele é chamado, ele recupera a lista do banco de dados. Então olha só, ele pega a lista de produtos, ele limpa ela e depois adiciona nela o quê? Olha só, pesquisar todos os produtos. Eu vou lá no meu DAO, pego todos os produtos e adiciono na lista. Então, quando o meu aplicativo é iniciado lá no OnCreate, e ele chama atualiza componentes, ele está criando a minha tela, ele vai lá no banco de dados, pega todos os produtos e adiciona na lista. Legal. E aí, ó, só que eu preciso notificar a minha lista, a gente vai ver, quando a gente adicionar um produto na lista, eu vou também chamar esse atualiza componentes. Por quê? Não basta só eu adicionar um produto lá na minha lista de produtos. Eu preciso avisar o meu list view, olha, a lista mudou, redesenha. Como é que eu faço isso? Eu tenho que pegar o meu adapter, que está lá na lista, ok? Então dou list view get adapter e tem que chamar esse método notify dataset changed. Quando eu faço isso, a minha lista vai receber uma mensagem: opa, a minha lista de produtos aqui mudou, e ele vai redesenhar a lista. Sem isso aqui, pessoal, vocês vão adicionando produtos na lista e ele não atualiza, tá bom? Ele não mostra. Você tem que chamar isso aqui para ele redesenhar o list view, tá? Olha só, então também a lista mudou, eu vou calcular a soma dos produtos, ó. Então ele vai percorrer a lista de produtos e calcular aí a soma dos produtos e a soma dos urgentes. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele label sumário
e vai setar como texto esses totais. Então, lembra? Quando a gente estava aqui, ó, a gente pegou, ó, e adicionou um item aqui, por exemplo, laranja. Laranja, 50. Ó, quando a gente põe aqui adicionar, repara, ele vai atualizar isso aqui. Ó, tá vendo? Por quê? Porque ele chamou esse atualiza componentes, fez a soma e, ó, e deu o set text para definir novamente o texto desse componente aqui. Ok? Então tá. Vamos ver o que ficou faltando. Ah, sim. É de produto. Quando a gente clica naquele botãozinho aqui, o que ele vai fazer? Olha só. Ele vai adicionar na lista? Não. Ele vai fazer o seguinte, ó, carrega produto com dados do componente. Esse método vai tornar um produto. Então, deixei aqui um método só para fazer isso. Ó. Ele recupera os componentes, recupera o valor dos que estão nos componentes e cria um produto com esses valores. Criou o produto, ó, ele recebeu aqui, ele vai e chama o inserir lá no DAO. Então, ele está inserindo o banco de dados esse produto. Aí eu chamo atualiza componente. E o atualiza componente, a gente já viu o que ele faz? Ele vai lá, limpa a lista de produtos e carrega de novo lá com o que está no meu banco de dados, todos os produtos. Ok? Então, repare, eu estou chamando em vários lugares o atualiza componente. Quando ele adiciona um produto e também quando ele cria aqui a minha lista, né? O meu aplicativo. Tá bom? Então tá, vimos isso aqui, aí ficou faltando só o clique longo aqui, né? O clique longo, o que eu faço? Eu recebo o list view e eu defino um evento nele, chamando o quê? Set onLongClick listener, ok? Então estou definindo um listener para quando tiver um clique longo, ele vai chamar um método aqui, ok? Eu tenho que passar para o set onItemLongClickListener, o quê? Uma implementação, um objeto que vai escutar pelos eventos, tá? Esse objeto, que ele começa a criação dele aqui, termina aqui, olha só, ele tem que implementar um método, ó, ele tem que estender essa classe aqui, ou isso aqui é uma interface. Bom, ele tem que implementar esse método onItemLongClick. Ok? Então, quando clicou aqui na lista, ele vai executar o que está nesse onItemLongClick. E o que ele faz aqui? Ele cria uma janela de pop-up, tá? Com o título remover produto da lista, com a mensagem confirma exclusão do produto. Vamos ver isso aqui, ó. Olha lá. Ó, com o título remover produto da lista, com a mensagem confirma exclusão do produto, com o ícone alerta, ó, o íconezinho, com um botão negativo, quando eu clicar em não, esse câncer, o que ele vai fazer? Nada, ó, não pode ser nenhum tratamento, ó. Ó, ele simplesmente fecha, tá? E se eu clicar no yes, do sim? Aí eu tenho que dizer aqui, outro listener, outra implementação aqui, tá? E aí eu vou dizer o que, quando ele clicar no yes, o que ele tem que fazer? Aí tem um clique que vai dizer, ó, ele vai chamar o DAO para excluir o item que está lá nessa posição. Ó, ele recebe aqui, ó, a posição do item que foi clicado. Então ele vai excluir o item que está nessa posição e chamar o atualiza componentes para renderizar novamente ali o list view, né? E calcular as somas, tá? Esse código aqui está um pouquinho complexo, tá? Realmente. A gente poderia separar isso aqui de forma a ficar mais claro? Sim. A gente poderia ter colocado isso aqui, criado um objeto, uma classe, criado o objeto e passado o objeto aqui. Da mesma forma, isso poderia ter sido feito aqui, ok? Mas eu deixei complexo mesmo para pessoal que passou por orientação a objetos, bater o olho nisso aqui e falar, nó, entendeu? Entender melhor esse código aqui, tá? Evoluir um pouquinho mais a programação em Java, ok? Bom, é isso então.
que eu tinha para falar para vocês nessa aula, tá? Então aqui a gente falou sobre outros componentes aqui, novos também, que são tratados nessa aula da unidade 4. Esses componentes são esse combo box aqui, que na verdade é um objeto do tipo spinner, né? Então vocês vão encontrar ele aqui, é um spinner. A gente viu que os itens dele estão cadastrados aqui no string XML, né? Nós vimos também o list view, que a gente viu que a gente pode associar ele com uma lista de objetos, mas para isso a gente vai precisar usar um array adapter, ok? Importante, quando eu passei essa lista de produtos, o texto que ele está mostrando, ali assim na minha lista, de onde ele veio esse texto aqui? Ele veio do toString da minha classe produto, ok? Então, o nosso objeto aqui, ó, que da lista, ele tem que ter um toString para mostrar. Então, repara que ele mostra o valor do campo nome, feijão, entre parênteses o preço, tá joia? Mas eu posso definir o que eu quiser aqui no toString. O importante é que vocês saibam que esse array adapter, quando você passa a lista de produtos, ele em cada linha ele vai chamar o toString de cada produto aqui para mostrar na linha. Ok? Então é isso que eu tinha para passar para vocês nessa aula, tá? É importante que vocês saibam que aqui, ó, se você olhar na trilha da graduação, vocês vão ver que a nossa atividade avaliativa, esse trabalho da unidade 3, vocês têm até dia 20 para entregar, ok? 20 de abril. E questionário da unidade 4, 2 e 4, na verdade, né? Dia 27. Então, minha dica para vocês, questionários da unidade 2 e 4. Termine de estudar a unidade, façam uma tentativa, ok? Anotem o que vocês erraram, o que vocês estão em dúvida, estudem. Depois que vocês estudarem, façam a segunda tentativa. Novamente, anotem onde estão as dúvidas, concentram os seus estudos ali, ok? E guarda a última tentativa para você fazer próximo dessa data aqui, tá? Você continua estudando, usa o prazo que você tem. Tá bom? Então, isso é extremamente importante. Outro ponto importante é que o questionário da unidade 4 são 10 questões que abordam o conteúdo de todas as unidades, tá, pessoal? Então, de toda a disciplina. Então, muito cuidado, tá? Não é só o conteúdo da unidade 4. Então, façam o questionário da unidade 4 quando você estiver confiante de tudo que você estudou na disciplina. Bem, com isso, então, eu vou encerrar por aqui essa nossa aula. Na verdade, eu vou abrir aqui uns 5, 10 minutinhos aqui para perguntas, para dúvidas, né? Deixa eu ver, só temos a Fernanda aqui na sala. Fernanda, você tem alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de colocar, de perguntar sobre algum assunto da disciplina, sobre o trabalho, avaliação? Sobre o conteúdo, não. Assim, eu já entreguei até a avaliação, mas acho Perfeito. que é uma pergunta bem pertinente. Na última questão, né, aquela que é meio pedindo para fazer o tratamento de erros e Aham. quando tá tudo certinho, ali a gente tem que apresentar para ambos os itens, tanto o código quanto a imagem, né, do que tá Isso, isso, isso. Isso, certinho. deixa eu abrir aqui, né? A unidade 3, prática. Então, a gente vai ter aqui, né? Ele fala que você tem que... É o mesmo método que vai tratar o clique do botão. Então, você vai começar esse método recuperando os valores, fazendo a validação. Validando aqui o nome e o preço do produto foram informados. Legal. Aí você vai continuar o método, mostra a mensagem usando touch, mostrando os valores que o usuário informou. E você vai postar a imagem. Aí tá aqui, ó. Para eu ver que realmente você conseguiu executar esse programa. Você chegou nesse resultado aqui.
Tá joia? Perfeito, então. É só isso mesmo. Os dois. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, Fernanda? Tá. Naquela parte assim do SQLite, né? Que você estava fazendo ali aquelas queries, né? Aham. Do SQL. Ali já existe alguma maneira de sanitizar aquelas entradas? Você está falando, é porque, deixa eu pensar aqui. Você está falando é que a questão é que eu estou construindo o SQL aqui, né? Isso, diretão. E aí nisso você já passa também as variáveis direto Isso. também. Tem um Isso. problema nisso aqui. Esse código ele está vulnerável a ataque do tipo SQL injection, tá? Só que, vamos lá, você está usando essa aplicação local no seu, só no seu celular, só você está usando isso aí. Se você fizer um ataque de SQL injection, você vai matar o seu banco de dados local, entendeu? Então, podem usar essa abordagem? Podem, mas com cuidado, tá? Quando você usa essa outra abordagem, que eu falei que é mais complicado, isso aqui, com certeza, ele já está tratando esse, digamos assim, esse problema de SQL injection, tá? Por quê? Porque você não está construindo mais uma string que é o SQL, onde você pode injetar um comando SQL aqui para dar um drop database, coisa assim, tá? Então aqui, ó, é mais ou menos parecido com aquela abordagem de JDBC no Java, onde você tem os parâmetros. Então quando aqui você define uma interrogação, né? E aqui você está separado aqui quais são os argumentos que você vai ser substituídos por essas interrogações, também ele está prevendo aqui a questão do SQL injection. Tá? Então aqui é mais seguro. Então um ponto importante de comentar aqui, embora essa abordagem pareça ser mais complexa, ela é mais segura do que você simplesmente escrever o SQL na mão, tá? Mas tem Mas maneiras, né, para poder também evitar depois, né? A gente, sim, tipo, aham. sim, sim. Na prática, ambiente de produção, nunca escreva SQL com uma string concatenando valores, tá? Por quê? Isso, principalmente o pessoal que trabalha com PHP, vulnerável a SQL injection. Já vi muitos casos de repente, a pessoa fala: nossa, a gente sofreu um ataque hacker aqui e apagaram todo o banco de dados. Aí quando você vai ver, por quê? Estava aberto a SQL injection. Aí a pessoa fez um ataque justamente colocando ali uma string ali, manipulando, dando drop database ali. Já vi isso acontecer, tá? Terrível, né? É. Então, tem que prever esse tipo de coisa, tá bom? Uhum. Mais alguma dúvida, Fernanda? Hum, acho que não. Ok, ok. Bom, eu vou encerrar então a nossa aula por aqui, ok? Gostaria de agradecer então sua presença, Fernanda, e o pessoal que não pôde participar da nossa aula, gostaria de deixar um recado aí que essa aula vai ficar gravada para que vocês possam então assistir no momento mais oportuno, tá bom? E quem quiser também assistir uma, duas, várias vezes se necessário, tá bom? Então, obrigado, Fernando, obrigado pela presença, tá? Bons estudos aí, boa noite e até mais. Boa noite, muito obrigada pela aula. Obrigado você.